Olá, muito boa tarde. Obrigada a vocês que nos assistem do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados nas redes sociais. Aliás, recebi muitos recados. Obrigada pelo carinho, pelo acolhimento de todos vocês. Hoje no nosso programa nós teremos artesanato. Daqui a pouquinho a gente aprende a fazer pintura e tecido. E teremos ainda uma conversa sobre a proibição na venda de animais em pet shops e sites no estado de São Paulo. A gente fala sobre esse assunto com Silvana Fideli, que é presidente da ONG Patas Terapeutas, e fala conosco sobre o assunto. Eu te convido sempre a participar através de todas as redes sociais da emissora. Nós temos Instagram, Facebook e o canal do YouTube. Tá tudo passando aí para vocês. O nosso canal do YouTube é o Hit TV Oficial. Através do nosso canal, você acompanha a nossa programação em tempo real e assiste também a todos os programas que já foram ao ar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E através dele, você pode ali no sininho ativar as notificações. E daí, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Te espero sempre no meu Instagram, @JaqueStefano. E enquanto o programa acontece, você pode enviar a sua pergunta ou seu comentário para o nosso WhatsApp. 0 Operadora 11 3337 5886. Eu já estou esperando a sua mensagem. O programa de hoje começa com artesanato, então vem comigo aprender a fazer a peça de hoje. Rodou. Verônica Silva é a nossa artesã de hoje. Tudo bem, Verônica? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui novamente, viu? É sempre um prazer estar aqui. Verônica dá uma aula com calma, e sempre falo isso pra ela, né? Uma professora, assim, de mão cheia, ensina a gente em algo que é muito legal. Eu tô vendo aqui várias peças diferentes. Essa pintura que a gente vai aprender a fazer pode ser uma sugestão para almofada. Posso fazer em outras peças também, né, Verônica? Pode fazer em toalha, pode fazer em pano de copa, pode fazer num jogo de lençóis, porque é uma flor tropical que envolve muitas cores e combina com várias decorações. Por quê? Exatamente porque nela você encontra várias cores diferentes. E o que eu acho muito bacana que eu tenho visto hoje, você pode falar com mais proporção, Verônica, é que nós temos optado por fazer ambientes de maneira mais clean para que os acessórios possam ser mais coloridos. É isso, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo que combina com qualquer decoração mesmo. Perfeito. Porque tem várias cores, mas são cores harmoniosas e aí vai combinar com a decoração de qualquer casa. Numa casa em tons mais bege, numa casa em tons mais branco, em tons mais cinza, que tem se usado muito, vai combinar e ainda vai trazer uma alegria, né? Exatamente. Vou passar a lista de material, tá? Anote aí o que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de tecido de algodão da sua preferência, pincéis chatos de ponta firme e de ponta suave, além do pincel filete, um pote com água, godê ou pires para colocar as tintas. Vamos precisar de tintas para tecido em cores diversas, cola permanente e diluente para tecido. Essa é a nossa lista de material. Sempre que a Verônica vem, eu pergunto: o diluente você gosta de fazer? Você compra um pronto? Qual o melhor que você indica para a gente usar? Olha, hoje em dia já tem prontos para se trabalhar com a tinta para tecido. E eu até indico que a gente use o diluente próprio para tinta para tecido, porque daí aumenta a durabilidade da sua pintura. Ela não desbota. Porque claro que conforme vai lavando, qualquer tecido com o tempo vai, né, desgastando. E assim também é com a pintura. Afinal de contas, você está lavando várias vezes. Então, quanto mais você usar produtos próprios para tecido, mais vai durar a sua pintura. Perfeito. Vamos começar? Vamos sim. Por favor. Bom, eu fiz um detalhe aqui. Essa almofada, por exemplo, eu quis fazer um detalhe de tecido estampado. Então, esse tecidinho já vem assim. Perfeito. E aqui eu fiz da pintura. A ideia aqui é deixar a nossa flor como uma estrela. Essa flor se chama estrelícia. Uhum. Eu demorei para decorar, para trazer para vocês, viu? Então, o que acontece? Como eu queria ela como estrela, a gente não vai fazer nenhum fundo muito complicado, muito elaborado, exatamente porque eu quero que qualquer pessoa pinte, tá? Perfeito. Então, eu vou trabalhar com stencil, pode ser o stencil que você quiser. Aqui eu trouxe um stencil de folhagem, só para fazer um detalhe de fundo. Se a pessoa não tiver um arabesco, pode ser. É só para não ficar a flor perdida ali no meio, também, né? Se não quiser colocar, não pode tem problema. Pode deixá-la também, que ela já é um destaque, né? Isso, vai pro gosto de cada um. Aqui, eu só posicionei onde eu queria. Vou usar o próprio desenho do stencil para fazer a nossa divisão. Vou usar aquele pincelzinho que é próprio para stencil, que a gente chama de pituá. Vou pegar um pouquinho aqui, do verde pântano, tirar o excesso. Segura bem o stencil, movimentos circulares, eu vou preencher o espaço do stencil.
Vê, por que movimentos circulares? Porque eu não quero muito forte. O verde pântano já é bem forte. Então, a gente não precisa fazer batidinha. Porque quando eu quero o stencil muito forte, a gente faz movimentos de batidinha, assim. Como eu quero mais clarinho, eu vou fazer com movimentos circulares. Claro que vocês aí em casa façam o desenho inteiro como eu fiz no nosso modelo, tá? Mas aqui eu só quis mostrar um pedacinho para vocês. Acho que vale falar uma coisa importante, que é da harmonia. Como a Vê escolheu tanto o tom quanto o stencil que combinam com a estampa que você já tinha escolhido. Exatamente. Então, pensar nisso também faz toda a diferença no trabalho final, né? Sim, eu sempre indico às pessoas que a gente escolha tudo que vai se usar na peça, mesmo que você ainda não tenha pintado. Tá. Coloca numa mesa ou no seu espaço tudo que você vai usar. Ah, eu quero uma almofada, idealizei uma almofada com temas tropicais. Quais estampas nós temos com temas tropicais? Coloca. Quais cores vão ser da flor que eu vou pintar? Coloca. Por que definir tudo antes da pintura? Exatamente para tudo ficar harmonioso. Perfeito. Você vê que tem uma coisa destoando muito, você pode fazer uma outra escolha, Exatamente. né? Perfeito. Então, eu posso pegar na internet, como é estrelícia, é isso? Estrelícia. Então, você pega na internet e passa, pode passar com carbono de tecido, da maneira que for pro tecido, né? Aqui eu peguei uma foto mesmo e passei pra cá com carbono. Perfeito. Tá? Ó, agora a gente vai começar com a folha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou intercalar, esse aqui é um pincel chato, número 8, a gente vai intercalar o preenchimento. Ora, eu vou preencher com verde pinheiro, com esse movimento de risquinho, tá vendo, ó? Vou fazendo assim com o movimento de risquinho, certo? E ora eu vou fazer a mão dela é sensacional, né? Olha como vai ficando perfeito. Ora eu vou fazer com o verde pistache. Então eu vou intercalar. Às vezes eu vou usar o mais claro, às vezes o mais escuro. Sem diluente aí por enquanto? Sem diluente, isso. Tá. Na verdade, nesse trabalho todo eu não usei o diluente. Tá. Eu usei o diluente para fazer a gotinha. Tá. E para fazer a sombra também eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Bom, mais claro, se vocês acharem que a tinta de vocês está muito durinha, precisa... Um dia muito frio, dependendo de onde você mora, exatamente, como tiver, precisa de um apoio, pode usar o diluente. Perfeito. Tanto que eu sempre deixo ele separadinho no meu godê. Numa necessidade, você pega. Isso, tá? Ó, vamos lá. Vou colocando aqui, preenchendo bem. Eu gosto de preencher a trama do tecido, eu considero a gente preencher a trama, ou seja, não aparecer na pintura nenhuma parte branquinha do tecido, um tipo de acabamento, porque daí parece uma estampa que a gente colocou no tecido. Enquanto você está pintando, eu estou até escutando aqui o barulhinho, que você está entrando na trama mesmo, por isso que você, de alguma maneira, não é tão leve assim esse movimento, não, né? Não, o preenchimento a gente costuma apertar mesmo o pincel, porque é para o pincel entrar na trama do tecido e preencher muito bem. Tanto que para preenchimento, o que é preenchimento? Essa primeira cor de base. Tanto que para preenchimento a gente usa um pincel mais durinho, que a gente chama de filamento firme. Por quê? Porque ele faz com que a tinta entre na trama. Ó, faço assim, tá vendo? Faria a mesma coisa nessa outra aqui, tá? Só que aqui a gente usou tons mais escuros, eu usei o verde pântano e o verde pinheiro. Vou fazer assim, ó, e agora a gente vai mudar um pouquinho de pincel. Vou pegar um pincel chato, dessa vez mais molinho, ó, que agora entra para a parte do acabamento. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui precisou entrar na trama do tecido. Esse aqui é a parte do acabamento. Então, ele pode ser molinho, porque não tem problema se a tinta ficar na superfície, tá? Vou pegar, ó, tinta na metade do pincel, outra metade sem tinta e vou fazer alguns risquinhos assim, ó. Que é característico da flor. Vocês sabem que eu trabalho mais com a pintura realista, então tudo que eu consigo trazer de característica daquela flor, eu trago. No caso aqui, a folha, ela tem esses risquinhos, tá? Perfeito. Vou deixar algumas partes mais escuras com o verde pântano, ó. Também com risquinhos. Vai intercalando, ora uma, ora outra cor. Eu preciso te fazer uma pergunta. Isso aqui é estampa ou isso aqui você pintou? Eu pintei. Eu tô aqui tentando discernir se essa onça é uma estampa. É pintado. Que acho que a alegria do artesão saber que o trabalho dele é sensacional é quando a pessoa põe a mão pra falar isso é estampa ou foi pintado, Eu adoro quando vocês falam assim, porque assim, a minha pintura é realista. Quando alguém fala assim pra mim, nossa, parece que dá pra pegar a fruta. Que dá pra... Eu fico tão feliz, porque é o que eu queria, né? Sensacional, e fica perfeito, suas peças são lindas. Obrigada. Ó, nesse cantinho, você pode colocar um pouquinho do verde pinheiro bem no cantinho. Aproveita para fazer a pontinha, ó, da folha. Ah, Vê, eu não gosto desse pincel que você trabalha, que é o molinho. Muitas alunas não gostam muito porque falam que não conseguem controlar. Pode usar o filete nessa parte também, tá?
E aí, do outro lado, a gente põe, ó, o vermelho. Não precisa deixar certinho. O que eu quero dizer com certinho? Eu não preciso deixar, assim, curvado certinho essa parte. Eu posso deixar bem batidinha. Por quê? Porque na natureza nem tudo é certinho, nem tudo tá redondinho ou quadradinho, tá vendo, ó? Chego com essa mesma cor até o final. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do nosso mais clarinho, que é o verde soft, e vou fazer umas partes mais claras também, ó. Certo? Perfeito. Lembrando que é esse mesmo movimento para a outra folhinha. Perfeito. Agora vamos para nossa flor. Vou lavar o pincel e vou fazer... Essa flor, ela tem várias cores diferentes, mas todos os movimentos da pincelada são os mesmos. Você sugere que eu faça todas as folhas primeiro ou começo aquele processo fazendo o que está embaixo? O que é melhor? Como as folhas são embaixo, ó, eu comecei por elas. Sempre começo por aquilo que está embaixo, nesse caso são as folhas. Perfeito. Eu sempre gosto de dizer que isso não é uma regra. Tem pessoas que gostam de começar pelo que está em cima. No seu caso é uma preferência, né? Pra quem está começando, fica muito mais fácil. Então Então vamos seguir a dica. Ó, aqui eu vou fazer a amarela. Então, todas as folhinhas, elas seguem o mesmo sentido de pintura, só que muda a cor. Aqui, por exemplo, ó, amarela. Preenchi com um amarelo ouro, bem preenchidinho. Amarelo lindo, forte. É, bem forte, ó. Agora a gente vai fazer alguns detalhes com um pincel mais molinho. De novo, preenchi com mais durinho, bora para os detalhes com molinho. Perfeito. Vou colocar um pouquinho de detalhe com siena natural. Só uma sombrinha de nada, ó, aqui e aqui. E agora, com o vermelho, a gente vai fazer o desenho da flor, perdão. Algumas ranhuras, ó. Bem fininhas. Tá vendo? Bem fininhas. Olha como é fácil. A gente pintou 2 pétalas muito rapidinho, em menos de 2 minutos. Tá vendo, ó? Bem facinho. Aí, a gente pode pintar uma outra grandona aqui. Nessa grandona, já envolve mais cores. Aqui a gente pode colocar um pouquinho do verde pistache. Vê, pra você saber escolher, aí que você sabe que as pessoas têm mais dúvidas, a gente tem 10 minutos, tá? E você vai controlando aí como você quer fazer, tá? Obrigada. Eu ia perguntar mesmo. É porque você sabe que são as maiores dúvidas, né? E você pode ir pulando os passos. Vejam só, eu trabalho com todas as cores ainda úmidas. Eu vou fazer de novo só pra vocês verem. Aqui eu coloquei o amarelo, ó, com o verde ainda úmido. Agora eu vou entrar com o vermelho. Por que tudo ainda é úmido? Pra gente poder fazer o degradê entre as cores, ó. Vai ficando um tom alaranjado. Por que a gente faz isso? Porque se eu esperar secar, as cores não vão se misturar. Ó. A gente não sabe onde começa, onde termina exatamente cada cor, né? Exatamente. Mas vejam só, eu coloquei 3 cores aqui. O verde, ele praticamente sumiu, mas sem o verde aqui, não ia chegar nessa tonalidade, tá? Então, o verde é necessário. Por quê? Para chegar nessa terceira tonalidade que nós chegamos aqui. Agora, a gente pode começar a sombrear um pouquinho isso aqui. Vou colocar um pouco do púrpura aqui, ó. Um pouquinho do púrpura aqui em cima. Já faço a pontinha da pétala. Eu chamo de pétala, gente, mas eu sempre brinco com as alunas e falo que eu sou professora de pintura, não de botânica. Então, se não for pétala nessa parte, Você desconsidera isso. Se você é especialista em botânica, deixa isso pra lá. A gente tá aprendendo a pintar. Isso, exatamente. Vou pegar um pouquinho do essa especificamente que você tá fazendo, o que é a folha, o que é a flor, eu não faço a menor ideia. Eu só sei que tá lindo. É só isso que eu sei. Exatamente. Bom, vou pegar um pouquinho do sépia também, que é uma outra tonalidade mais escura pra gente continuar fazendo a sombra. Sabe o que eu acho muito importante das aulas, Verônica, aqui? A construção da cor muitas vezes é difícil para nós. Você olha pronto, você não imagina que começou tudo com verde de repente. Mas para poder chegar nesse tom que chegou tão próximo ao da natureza, você que é professora, que já observou a flor, que já pensou no que ia fazer, já desvendou como que começou. É isso, né? Sim, eu sempre falo que uma forma de você descobrir quais cores você vai usar, principalmente na pintura realista, é você observar. Até recebi uma mensagem hoje, um pouquinho antes de vir para cá, porque eu já publiquei que eu ia fazer isso aqui hoje, né? Aí eu perguntei, qual é o nome dessa flor, você sabe? Pra dar aquele engajamentozinho, né? Claro, a gente ama. Aí as pessoas falaram assim, estrelícia, não sei o quê. Aí ela falou assim, olha só a foto que eu tirei da varanda da minha casa.
E era uma estrelice. Ela falou, você sempre fala que a gente tem que observar tudo, essa eu observei. Olha que legal. Olha que máximo. Por que tem que observar? Porque é assim que a gente vai entendendo as cores. Às vezes, na primeira, a gente pode não saber todas as cores, mas conforme a gente vai observando cada vez mais, reparando ao seu redor, mais a gente vai aprendendo. E é assim que vai pegando a prática também, né? Exatamente. Da pintura. Ó, vamos fazer o caule agora. Essa parte aqui vai ser igualzinha a essa, tá? Então, agora eu vou ensinar pra vocês o caule. Tá. Essa parte, essa e essa, igualzinha a essa. Perfeito. Tá? 8 minutos, tá? Tá bom. Eu trouxe uma flor que se repete exatamente por isso. Aprendeu a fazer uma parte, você vai aprender a fazer a flor toda. Aprendeu a fazer uma folha, você repete as outras, Exatamente. assim por diante, né? Ó, vamos lá. Verde pistache aqui. Bem preenchidinho, como eu falei. Por isso que eu voltei com um pincel mais durinho. Verde pinheiro aqui na ponta. Se der tempo, eu quero o que elas querem e eles. A gota. Eu sei que vocês querem a gota. Se der tempo, ela vai ensinar a gota. Calma, gente. Vamos ensinar sim. Por isso que eu comecei também pela folha, porque eu quero fazer a gota na folha e ela precisa estar seca. Ah, tá? Perfeito. E todo mundo quer saber a gota, não quer não? Todo mundo quer saber a gota, então eu já sei. O segredo da transparência. É. A Vê vai contar pra gente. Ó, vamos colocar aqui um pouquinho de amarelo. Olha a mistura das cores, como fica bem interessante. Agora eu vou voltar com o pincel molinho, um pouquinho do verde pântano aqui. Outro segredo da pintura realista é não alisem demais. Quando a gente está preenchendo, não tem problema fazer essa raspadinha. Como você falou, tô até escutando barulhinho. Mas quando eu tô fazendo acabamento, eu não preciso ficar raspando a tinta. Tá, aí é mais delicado, aí você vai mais leve, né? Exatamente. Tá? Não precisa apertar Que daí, o ó, pincel. quando ela troca o pincel, eu já não escuto mais nada, né? Exatamente. Ó, aqui eu vou clarear um pouquinho com o nosso verde soft. E agora, antes da gotinha, eu vou explicar um pouquinho sobre o nosso diluente. Tá. Tem 6 ainda, tá? Tá. Aqui, como a gente não fez fundo, o que acontece? Para fazer a sombra, que a gente chama de sombra projetada, que é essa sombra que deu uma levantadinha no desenho, tá? A gente vai usar um pouquinho do diluente junto com o cinza. Por que a gente faz isso? Porque se a gente usa o cinza direto, ele vai ficar grosseiro e a gente quer uma suavidade. Tá. Então, por isso que a gente vai usar o diluente, tá? Se eu tivesse feito um fundo grande, como aquele da onça, não era necessário diluente. Perfeito. Mas como eu não fiz, então é necessário. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou diluir um pouquinho do cinza com a misturinha, que é o diluente, que já tá aqui. Ó, vou deixar bem diluidinho. E agora, eu vou com um pincel durinho, sempre chegando perto do risco, ó, e puxando ao me distanciar do risco, eu vou fazendo a minha sombra. A gente chama isso de sombra projetada, ou seja, um elemento projetou sombra pro objeto onde ele tá em cima, onde ele tá apoiado. Então, a ideia é parecer que a flor tá em cima da nossa almofada, ó. Certo? De novo, venho aqui, pintei essa folha, né? Vamos supor que eu pintei. Aí eu venho aqui, ó, começo pertinho do risco e vou puxando a me distanciar. Vê, ficou muito clarinho, preciso de mais tinta. Venho aqui, de novo, vou perto do risco e puxo, me distanciando. Então, se precisar, começo mais clarinho e aí sim eu vou intensificando, né? Exatamente, ó. Certo? Perfeito. Agora, bora pra gotinha. Oba! Seguinte, para definir as cores da gotinha, a gente define a cor mais escura que a gente usou naquele elemento onde a gota vai. Então, por exemplo, qual foi o tom mais escuro aqui? Primeiro verde lá. Isso, o verde pântano. Então, o que a gente vai fazer para dar aquela suavidade? Vai pegar um pouquinho do diluente, pincel molinho, tá? Vou colocar o diluente aqui. Pensando que já tem que estar seco, né? Exato, o que for tem que usar. tá seco. Se for numa flor ou se for numa folha, já tem que estar seco. Isso, Tá. espera secar. Mas como você viu, seca super rapidinho, aham, fizemos aqui, já foi, né? É, menos de 30 minutos já tá tudo sequinho. Vou pegar a tinta na pontinha do pincel, bem na pontinha mesmo. Eu vou mostrar até no meu dedo, ó. Vou manchar meu dedo pra vocês verem, ó. Tá vendo? Que é bem pouquinho, ó. Um pouquinho. Certo? E aí eu vou fazer a letrinha U, ó. Fiz uma letrinha U. Dessa letrinha, eu vou puxar pra baixo. Se necessário, eu posso pegar um pouquinho mais de tinta pra fazer a sombra. Depois, eu vou fazer o formato da minha gota, que aqui eu vou fazer de gota de chuva. Mas vocês podem fazer de orvalho, que é mais arredondada, enfim. Usem a criatividade, certo? Lavei o pincel, tirou o excesso aqui, ó. O diluente ajuda nisso, ó. Eu vou formatar, ou seja, dar um formato pra gota, arrumar o formato.
Então, se eu borrei com um pincel limpinho, o diluente ajuda a tirar o Já botão. até corrige, perfeito. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pistache, colocar aqui na contraluz, ou seja, naquela luz mais suave, certo? Certo. E por fim, a gente vai pegar o filete, o branco e vai fazer a nossa luz marcada, que é a luz mais forte, a luz refletida. O que é luz refletida? É aquela luz que quando bate dá branco, faz branco, como por exemplo no vidro, no metal. É uma superfície refletora, ó, gotinha feita. E uma última diquinha. A nossa sombra daqui tá na mesma direção da sombra da gota, porque a luz está vindo Tem que do pensar lado onde está direito. vindo, perfeito. Isso. Ai, a gente ama aprender. Nesse momento você está dando aulas, você está trabalhando, vendendo as peças. Como você está atuando agora, Verônica? Eu dou aula. Na verdade, grande parte das peças que estão aqui são tudo de aula online. A onça, por exemplo. Que legal. A arara vai ser um curso E o logo bacana de do outubro. online é que qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil Exato, pode te acompanhar, a gente né? tem alunas da América Latina, de Portugal, Que então legal. todo mundo é muito bem-vindo. Muito bom. Então, vou passar os contatos, tá? Para quem quiser acompanhar no Instagram, @VAartes. Tem o Facebook também, VAartes Presentes, e o WhatsApp, que é o 0 Operadora 11 9 7475 1997, passando aí para vocês. Vê, vou me preparar para dar um recadinho. Eu queria que você falasse para nós como você sugere as vendas, porque quanto eu gasto mais ou menos, porque é pouco de tinta, mas tem o seu trabalho. Então, como que eu calculo quanto eu gasto e por quanto eu vendo, se eu for fazer uma almofada como essa, por favor? Tá, é sempre bom a gente pensar nos materiais que a gente usou. Então, você tem que calcular todos os materiais gastos, tá? Calculou todos os materiais, você já tem a base de custo. E agora você precisa calcular o seu horário. Quanto tempo você levou para fazer aquela peça e quanto custa o seu horário? Porque o seu horário, a hora que você gastou, o tempo que você gastou, como a gente fala, tempo é dinheiro, você precisa acrescentar no preço dos seus produtos. Amamos, obrigada, Vê, um beijo grande. Daqui a pouquinho eu tô de volta, eu vou pro break, volto já. Nosso programa está de volta. Eu espero a sua participação nas nossas redes sociais, @nosso programa e a fanpage facebook.com/nosso-pgm. Te espero também no meu Instagram, @jaquestefano. Enquanto o programa acontece, você faz a sua pergunta no nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 3337 5886. Eu estou recebendo aqui para conversar com a gente nesse bloco a Silvana Fedeli, que é presidente da ONG Patas Terapeutas. Tudo bem? Tudo Prazer bem. te receber novamente, viu? É um prazer estar aqui. Deixa eu explicar para quem não sabe o que está acontecendo. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, no dia 8 desse mês, um projeto de lei que proíbe a venda de animais em pet shops e sites, como o Mercado Livre, OLX. O projeto também cria um cadastro de criação que deverá ser fiscalizado pelo governo do estado. Agora a lei precisa ser sancionada pelo governador do estado de São Paulo, o governador Tarcísio. Vamos repercutir, entender o quanto isso é importante, quais os impactos, se isso deve também, na sua opinião, acontecer em todo o país. Vamos começar aqui como uma pessoa leiga no assunto, eu quero falar sobre isso, que é: eu já fiquei indignada de ver como alguns animais estavam em pets. A gente não pode generalizar, mas se a gente for falar de uma maneira generalizada, muitas vezes vários cachorrinhos em gaiolinhas pequenininhas, sejam os passarinhos, sejam os gatinhos, os cães, o animal que for. Eu fico imaginando como é que é quando todo mundo vai embora à noite, aqueles filhotinhos ali sozinhos. Como você vê essa questão das vendas em pet shop, Sil? É porque não vai ser só em pet shop, né? Vai ser comercializado em geral. Que a gente vê feirinhas aí. As feirinhas também, né? Feirinhas, vai ser... Pessoas físicas também não vão poder mais Legal. vender. Quando a gente fala desses sites na internet é porque